Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à minha sala de aula improvisada. Gente, como vocês estão? Vocês perceberam, hoje eu até me arrumei. Eu não aguento mais ficar de pijama, tá? Eu tô começando a pegar salto e ficar andando de salto alto, porque eu não aguento mais ficar andando toda mulambenta pra casa, despenteada, entendeu? Enfim, gente, essa semana eu falei com algumas alunos, fiquei muito feliz. A Manu mandou um recadinho pra mim aí no canal. Obrigado, Manu. Beijo, saudade de você. Falei com a Ju também, tá? Marcelinho, falei com o Luiz Felipe. Gente, morrendo de saudade de vocês, tá bom? E aí, semana que vem a gente se encontra, a gente faz um meet, nem que seja só pra falar besteira e falar mal da Carol e tirar sarro dela, tá bom? Turma, então, continuando o que a gente viu na semana passada, a gente falou sobre os impactos ambientais, mas que são causados por fatores naturais. Hoje a gente vai entrar nos impactos ambientais causados por nós, tá? Só lembrando, gente, que a gente é a única espécie de todo esse planeta capaz de destruir o ambiente que ele necessita para viver, tá? Então, só quem faz coisas parecidas, se não me engano, são os vírus. No geral, ninguém mata aquilo que você precisa, a não ser nós, seres humanos. E aí a gente consegue fazer todo tipo de transformação que vocês imaginarem. Eu coloquei aqui uma lista de coisas, gente, mas ainda assim eu poderia colocar muito mais, tá? Porque a gente tem a capacidade enorme de destruir, de transformar, de impactar de forma muito negativamente o nosso planeta, a ponto da gente causar determinados impactos que são irreversíveis e que são em níveis globais, tá? Então, quer dizer, você causa um problema que às vezes é aqui menor, sendo que na realidade está causando um problema ambiental muito maior que extrapola demais só aquela localidade. Às vezes ela vai se expandir para o mundo inteiro, para o sistema natural inteiro, tá? Lembrando que a Terra, gente, ela tem um sistema natural muito equilibrado para ela mesmo. E aí quando a gente muda determinados fatores, esses fatores desencadeiam às vezes uma reação muito maior e que pode impactar sim globalmente o mundo, tá? Bom, eu dividi aqui principalmente em tipos de poluições, tá? Eu coloquei aqui a poluição atmosférica, a poluição das águas, poderia também colocar a poluição dos solos, tá, gente? Que também é outro problema sério. E veja quando a gente fala de poluição atmosférica, e isso eu sei que é importante para vocês porque são coisas que caem mais em vestibulares. Essas poluições atmosféricas, gente, tradicionalmente elas vão causar também essas outros impactos, tá? Então a poluição atmosférica que a gente solta na atmosfera sobre várias maneiras, a gente pode causar praticamente em todas as nossas atividades, seja elas primárias, secundárias ou terciárias. Por exemplo, quando a gente pensar nas atividades primárias, produção de gado bovino causa muita poluição atmosférica. Se eu pensar nas atividades industriais, você tem vários tipos de indústrias que soltam determinados gases que são extremamente nocivos para a atmosfera. Se eu pensar no setor terciário, gente, serviços, pensa aqui o Brasil, por exemplo, que dá preferência para o transporte principalmente rodoviário, o que a gente não solta de emissão de gases relacionados ao queima de combustíveis fósseis é enorme, tá bom? Então, esse tipo de poluição acaba causando efeitos na atmosfera, e esses efeitos na atmosfera, gente, principalmente esse aqui, que a gente chegou a ver na semana passada, que é o efeito estufa, ele vai ter consequências muito sérias para toda a dinâmica climática mundial, tá? Vamos começar por partes, tá bom? Vamos começar primeiro, gente, pela chuva ácida. Gente, chuva ácida, ela não. Esses, aliás, fatores que eu coloquei aqui, ó, não vão ser causados todos pelos mesmos gases, tá? Vocês vão ver que a gente vai ter gases diferentes, causadores, então, de problemas ambientais diferentes. Bom, então, gente, os ácidos que vão causar chuva ácida, lembrando que quando a gente fala chuva ácida, não quer dizer que seja uma acidez suficiente para causar queimaduras na nossa pele, tá, gente? Não é uma concentração tão grande assim. Porém, ela é suficiente para causar alguns impactos, por exemplo, em algumas estátuas, ou então em algumas marquises, em pinturas, em carros, tá? Se o carro ficar na rua muito tempo em locais que fica com muita precipitação com esse pH mais ácido, automaticamente a gente vai ter então esse carro desbotando, ficando mais manchado, tá bom? Gente, para causar chuva ácida, eu vou ter ácidos, tá bom? Então, como eu falei, não são os mesmos gases, tá? Se aqui no efeito estufa eu tenho bastante monóxido de dióxido de carbono, nesse caso aqui eu vou ter os ácidos e a gente pode ter o ácido sulfúrico, não é sulfúrico, ácido de enxofre. É que eu sou muito boa em química, sabe, gente? Nem eu vou falar pra vocês com quem que eu tive aula. Aliás, eu era péssima em química, sempre fui.
ácido de enxofre, ou então, gente, o ácido nítrico, tá? Esses dois ácidos aqui, gente, eles quando são eliminados ou emitidos pela indústria, eles sobem na alta atmosfera, eles reagem com a água ou com as nuvens, né, as nuvens dispersas na atmosfera, tem uma reação e quando você tem a precipitação, quando você tem a chuva, essa chuva vai apresentar um pH mais ácido, tá? Então vocês têm que lembrar, quando a gente fala de chuva ácida, vocês têm que lembrar que não é qualquer gás, tá? Você tem que ter gases ligados a esses dois ácidos aqui, ó, o ácido de enxofre ou o ácido nítrico. Esses dois gases, quando eles entram em contato com as nuvens, eles têm uma reação e aí a precipitação vai ter um pH mais ácido, tá? Além da gente ter essa questão de agir em marquises, em pinturas, em fachadas, a chuva ácida, gente, ela também vai ter um efeito muito nocivo para os solos e para a vegetação. Então, a vegetação que constantemente sofre com esse tipo de precipitação, ela acaba empobrecendo, ela acaba até morrendo, e ela pode, se for uma área de morro, por exemplo, ela pode vir, inclusive, a desabar, e o solo também vai ter uma contaminação, assim como a água, tá? Com o passar do tempo, essa contaminação vai ter aspectos negativos, tanto para a água, quanto também para, se a gente pensar nos solos, tá? Então, para você depois fazer plantios, fica um pouquinho mais difícil. Então, essa chuva ácida que acontece praticamente, gente, em quase toda cidade que tem indústria. É muito raro cidades que tenham industrialização não terem chuva ácida, certo? Então, a gente vai ter essa chuva ácida acontecendo em várias cidades no Brasil. Algumas cidades acontecem com mais frequência, outras cidades com menos frequência, mas elas vão sempre ocorrer, tá? Deixa eu pegar meu apagadorzinho. Gente, se não tiver ficado claro, deixe lá nos comentários, tá bom? Então, vamos ver as outras ações. E é importante, gente, que vocês entendam que a gente tem essas diferenças, tá? Porque às vezes cai no vestibular e aí a gente pensa que tudo é causado pela mesma coisa, tudo é poluição, só que você tem que ser mais específico pelo tipo de poluição. E aí, muitas vezes, esse tipo de pergunta, e é legal que essas perguntas, gente, às vezes ela cai em geografia, mas ela pode cair também em biologia e em química. Se eu pensar falando nesses ácidos aqui, ela pode ter algumas questões de química que relacionam também a chuva ácida, tá bom? Então é importante a gente entender essas diferenças de um processo para outro. Falando em inversão térmica, então chuva ácida já foi, espero que vocês tenham entendido, mesmo eu sendo péssima em química. Quando a gente fala de inversão térmica, gente, presta atenção. A inversão térmica ela não acontece sempre. Ela vai acontecer em lugares que são muito poluídos, então cidades que têm muita poluição. Ela vai acontecer durante o inverno e em horários específicos do dia. Ela acontece durante lá no início da manhãzinha, quase de madrugada até o início da manhã. Então você vai ter ali esse processo acontecendo mais ou menos entre 5 até umas 10, 11 horas da manhã, tá? Por quê? Porque são as horas que a gente tem o maior frio. Então você ainda não tem a radiação solar incidindo sobre esse lugar, então ainda está muito frio, né? Os raios solares ainda não entraram. E aí você tem a poluição concentrada, principalmente próximo da superfície, e isso faz com que esse ambiente fique ainda mais frio e poluído. Então vamos por partes, tá? Vamos fazer meus super desenhos aqui, vamos ver se vocês conseguem entender. No geral, gente, a atmosfera, aqui é a superfície, tá? Quando eu faço assim é a superfície. A atmosfera terrestre, ela sempre tem uma movimentação que é vertical. Quer dizer que os ventos, ou a atmosfera como um todo, quando ela está perto da superfície, ela fica mais quente, porque lembra, quanto mais alto, sempre mais frio. Se ela está mais quente, gente, ela fica mais leve. Se ela fica mais leve, essa atmosfera ela tende a subir. Quando ela está lá em cima, por lá em cima ser muito mais frio, tá? O ar é rarefeito, isso faz com que então você tenha um ambiente muito mais frio. Lá em cima, tudo que fica frio fica mais denso, as moléculas ficam mais densas, mais pesadas e tendem a fazer o quê? Tendem a descer, tá bom? Então isso é uma dinâmica que a gente tem o dia inteiro. Então a gente não percebe, às vezes não é uma coisa tão perceptível, mas isso acontece o dia inteiro. Porém, o que nós temos quando a gente tem a inversão térmica? O tradicional é você ter um ar, um ambiente um pouquinho mais quente aqui. Deixa eu pegar outra caneta para ver se vocês conseguem, para ficar um pouco mais claro. Tô cheio de canetas, gente. Então você vai ter sempre aqui uma temperatura um pouco mais quente, ó. Então a tendência é que seja mais quente, porque você tem essa circulação, então não fica tão, quer dizer, até fica quente, mas a gente tem essa tendência e aqui em cima vai ser mais frio. Então o que acontece quase sempre na atmosfera é isso. Porém, gente, quando a gente tem a inversão térmica, essa circulação aqui, ela vai ser inibida pelo quê? Pela poluição.
E ao invés de você ter o ar quente embaixo, você vai ter o ar frio embaixo. Então você tem lá a superfície. Imagine que a gente está de madrugada, então está super frio, tá? Está super frio, está frio, inclusive aqui próximo da superfície, porque, gente, 4, 5, 6 da manhã é aquela hora fria mesmo, gostosa da gente acordar para ir para o cotil. Então aqui você tem a temperatura muito fria. A tendência é que os raios solares ela ia entrando e aquecendo esse ar aos poucos. Porém, se a gente está num ambiente super poluído, essa poluição, gente, ela vai formar uma espécie de barreira. E essa barreira, ela não permite que a gente tenha essa circulação vertical da atmosfera. Consequentemente, o ar aqui embaixo ele vai ficar mais frio e o ar lá em cima é que vai ficar quente. A poluição ela não permite essa circulação atmosférica. Automaticamente, nós vamos ter a inversão térmica. Então, você tem a inversão. Em vez do ar quente ficar aqui embaixo e o frio ficar aqui em cima, é o oposto. É o frio que vai ficar aqui embaixo e o quente vai ficar lá em cima, tá? Isso aqui vai acontecer até mais ou menos umas 10, 11 horas da manhã, dependendo do dia, tá? E ela vai fazer muito mal para pessoas que têm problemas respiratórios. Vocês forem para São Paulo, quando a gente até está chegando em São Paulo, você até vê aquela camada de poluição, né, tradicional quando está chegando em São Paulo. Só que nos dias muito frios, essa poluição impede essa circulação e aí fica muito difícil para as pessoas que moram nessas regiões, tá bom? Então é bem simples a inversão, é exatamente o que o nome está dizendo, quer dizer que você tem uma inversão então entre os ares quente e frio. Em vez de ficar o quente embaixo, fica o frio embaixo. Então, inversão térmica, facinho, áreas urbanas, poluição no geral, não é uma poluição específica, como no caso da chuva ácida. Vamos a um, gente, que o nome por si só não é muito correto, tá? É que é como ele é conhecido. Nos últimos anos quase não tem se perguntado sobre isso nos vestibulares, mas é importante vocês entenderem. Buraco na camada de ozônio, primeiro que a palavra buraco não está certa, porque não quer dizer necessariamente que você tem um buraco. Tá? O que acontece é que você tem camadas de ozônio que elas ficam um pouquinho mais finas e aí permite a entrada de alguns raios específicos que são os raios ultravioletas, tá, gente? Vocês sabem, vou tirar daqui, senão vocês vão pensar que é numeral romano depois, quem estiver assistindo o vídeo. Gente, os raios ultravioletas são raios muito nocivos que o Sol emite. Você sabe que o Sol emite uma série de comprimentos de onda, alguns desses comprimentos de onda são visíveis, né, que é o espectro do visível, só que a gente também tem alguns comprimentos de onda que são negativos, que é esse ultravioleta. Então os raios ultravioletas, eles são péssimos para praticamente toda forma de vida. Os seres humanos, por exemplo, você pode ter uma área que tem esse buraco na camada de ozônio mais atuante, você pode ter câncer de pele, e se for muito, se tiver realmente entrado os raios ultravioletas, é praticamente impossível de ter vida na Terra. Para nós termos esse buraco na camada de ozônio, gente, de novo, a gente tem um gás específico, tá? Não é o monóxido de carbono que a gente tem no efeito estufa. Para ter o buraco na camada de ozônio, você precisa ter um tipo de gás que a gente chama de CFC. Quem está fazendo aí autoescola não é a mesma coisa. CFC, gente, vai ser clorofluorcarbono. Vou escrever para vocês não esquecerem. A gente tem o cloro, flúor, carbono. Esse elemento aqui, ele existe onde? Gente, ele vai existir atualmente, é bem menos a presença desse gás, mas antigamente praticamente todos os aerosóis, gases que vão dentro da geladeira, dos ar-condicionados, sabe aquele garzinho que faz funcionar esses elementos? Quase todos tinham CFC, tá bom? Então o CFC ele era muito, ainda é usado, você ainda tem alguns produtos que usam CFC, só que muitos países, a gente, regulamentaram a utilização do CFC. Então você tem países que praticamente são livres desse gás, então por isso que o o buraco na camada de ozônio, ele, digamos que é um problema menos atuante do que era uns anos atrás, tá? Mas a gente ainda tem alguns produtos que têm o CFC, mas aí depende do país, tem alguns países que proibiram completamente o uso do CFC. E por que ele é nocivo? O que ele faz? Bom, vocês sabem que essa camada de ozônio, ele fica lá em cima, tá? Que é lógico, né? Lá em cima da atmosfera. Mas ele fica numa das camadas mais altas da atmosfera, né? Ele fica no ambiente, então, que lá na alta atmosfera. E o ozônio, gente, que é o O3, por isso que eu coloquei ali o O3, ele tá ali, essas várias moléculas de O3 ficam espalhadas, formando essa camada que a gente chama de camada de ozônio. Só que quando o CFC ele sobe, né, se você joga ele aqui na atmosfera, ele sobe lá para a camada de ozônio, o que ele faz é roubar um oxigênio.
Então, dessa ligação aqui de 3 oxigênios, um oxigênio acaba sendo roubado. E aí, ao invés de você ter ozônio, você passa a ter apenas o O2. O2 é simplesmente oxigênio, então ele não protege a Terra da entrada dos raios UVA, tá? UVA e UVB. Então, isso significa que deixa a Terra desprotegida e permite a entrada ou a passagem desses raios, tá bom? Então, o buraco na camada de ozônio, causado pelo CFC, que é o clorofluorcarbono. Esse gás, quando sobe lá na alta atmosfera, reage com o ozônio, deixa só o O2 e aí diminui a espessura da camada de ozônio, tá certo? Simples também, né, gente? Só não pode esquecer do gás, tá? Qual é o elemento que vai causar o buraco na camada de ozônio? Muito bem. Tô gostando de escrever na lousa, estava com saudade. Gente, ilhas de calor é muito simples, acho que não precisa nem de desenho, tá bom? Ilhas de calor vai acontecer quando você tem ambientes urbanos. Você está no meio da área urbana também, principalmente nos centros urbanos, em regiões que a gente tem pouquíssima vegetação ou zero de vegetação, você vai ter principalmente o quê? Concreto, asfalto, né? Materiais que lembram muito, por exemplo, o deserto. São regiões ou são produtos que quando você tem a entrada dos raios, os raios solares e tem o aquecimento desses elementos, eles ficam muito quentes e eles conseguem concentrar muita energia e essa energia demora para se dissipar. Então significa que essa região, por ter esses materiais concreto, asfalto, né, e parecido com isso vidro, dependendo da cidade, você vai ter então uma grande concentração de calor e isso faz com que o centro da cidade fique muitas vezes muito quente. Às vezes a gente tem uma diferença de quase 3, 4 graus entre a área central dessa cidade e as regiões mais periféricas. Se você vai nas regiões mais periféricas, muitas vezes você tem parques ou você tem uma região mais arborizada e essa arborização ajuda a dar um equilíbrio atmosférico, né? um equilíbrio climático. Em compensação, se você está no centro da cidade, você tem essa concentração de energia, então fica extremamente quente e é por isso que a gente chama de ilha de calor, porque no meio da cidade você tem um calor enorme por conta desses elementos que concentram muito mais energia ou muito mais calor do que se está lá nas áreas periféricas. Ok? Certinho? Gente, por último, o nosso bom e velho efeito estufa. Aqui a gente vai ter o carbono, tá bom? Então aqui é queima de combustíveis fósseis principalmente, não é a única coisa que causa o efeito estufa, mas é uma das coisas. Gente, esse é um tema muito discutido. Então vocês já devem ter visto muitas pessoas não digo, mas algumas pessoas que a gente chama de negacionistas, que vão dizer que o efeito estufa que nós seres humanos causamos na atmosfera terrestre é quase insignificante, o que causaria pouquíssima alteração do clima mundial. Isso não é verdade. Já tem várias pesquisas que demonstram que a gente teve sim muitas alterações climáticas ao longo de pouquíssimo tempo. Entendam, gente, que nosso planeta ele passa sim por várias transformações naturais. A atmosfera terrestre, o clima da Terra inteira, já se transformou várias vezes. A gente já teve pelo menos 4 eras do gelo e depois da era do gelo a gente já teve o contrário, a gente já teve também o aquecimento, quer dizer, a Terra ficou mais quente do que ela é hoje. Sim, naturalmente a Terra faz isso. A diferença é que a Terra faz isso numa distância de tempo de alguns milhares ou até não vou dizer bilhões, mas milhares de anos. Então para fazer isso demora, para a gente ter essas mudanças entre muito quente e muito frio, demora milhares de anos, né, eras para isso acontecer. Em compensação, nós seres humanos, no pouquíssimo tempo que a gente fez, desde que a gente fez a nossa Revolução Industrial, pouquíssimo tempo, se eu pensar na escala geológica, né, se eu pensar no tempo do planeta, o tempo que a gente fez a nossa Revolução Industrial é mínimo, gente, quase nada. Só que já foi suficiente para causar, sim, várias mudanças. Essas mudanças são comprovadas? Sim, essas mudanças são comprovadas. A gente tem modificações do clima de várias maneiras, tá? Entendam que o clima do mundo inteiro já mudou de várias formas. A gente vai ter verões com temperaturas muito mais quentes, invernos com temperaturas muito mais frias. Já tivemos sim derretimento de várias áreas polares, então você tem na Groenlândia, você tem na Antártida, várias regiões que já não congelam mais, tá? Que tradicionalmente ficavam congeladas até no verão, e depois que elas descongelaram nos últimos anos, elas não congelaram mais.
Quer dizer, daí você já percebe uma mudança em todo o sistema global. A gente está tendo muito mais eventos que a gente chama de eventos extremos. Quer dizer, a Terra ela tem então de repente uma tempestade muito mais forte do que a gente tinha visto antes. Vocês já viram, gente, algumas chuvas que a gente teve no Cotil esse ano, 2020, aliás, 2020, muito bom, né? A gente vai ter então esses eventos que são muito mais catastróficos relacionados ao clima e que demonstram sim que nós, seres humanos, é que estamos causando muita poluição atmosférica, principalmente relacionado com o efeito estufa. E é por isso que não dá para negar, tá bom? Negar isso é de uma burrice incrível. Eu tenho alguns alunos que às vezes falam, professora, eu conheço, eu vi um vídeo de tal pessoa falando tal coisa. Tudo bem, vocês até podem ver, mas vocês vão ver que isso não é uma tendência da maior parte dos cientistas do mundo inteiro. E eu não estou falando de Zé Ruela que trabalha ali, sabe, ali, sei lá onde. Falando de grandes cientistas que trabalham em grandes centros de pesquisa meteorológica, pessoas que estão lá no Japão, em vários lugares diferentes do mundo, né? Japão, Europa, Estados Unidos, inclusive no Brasil, tá, gente? Então não tem como negar, é uma coisa que não tem como a gente dizer que não está acontecendo. E se você ouvir alguns Zé Mané falando que não, isso é besteira, bobagem, não está tendo aquecimento global não. Aliás, eu não gosto do termo aquecimento, tá? Eu gosto mais do termo mudanças climáticas. Mas se o Zé Mané falando que é mentira, que a gente não altera nada, gente, é difícil, né, essas pessoas, muito difícil, tá? Não sei nem o que falar para elas. Muito bem, gente. Então eu coloquei aqui os grandes problemas, mas se vocês lembrarem de algum, tá? Puxa minha orelha lá nos comentários. Nós temos a poluição das águas. Gente, o que polui água, no nosso caso, é principalmente esgoto. Tá? Você tem muitas cidades no Brasil que não tem tratamento de esgoto. A gente usa a água e aí depois ela vai para a rede de esgoto. Às vezes nem tem rede de esgoto, mas quando tem, esse esgoto vai diretamente parar no rio e isso causa uma poluição enorme dos rios brasileiros. A gente também, que eu não coloquei aqui, mas a gente tem um problema sério com agrotóxicos, tá? Aliás, agrotóxico não causa só problema para as águas, não. A gente também tem um agrotóxico como sendo um problema de plantio, práticas de plantio muito erradas e o uso exagerado de agrotóxico, como vocês já devem ter visto algumas reportagens por aí, ela causa um impacto ambiental enorme, gigantesco, como um dos exemplos, tá, gente? A gente tem outros exemplos relacionados com agrotóxico, mas a gente tem o exemplo da abelha. Tá? Lá em 2019, a gente teve a mortandade de uma quantidade imensa de abelhas que desapareceram. Gente, as abelhas são fundamentais não só para o ecossistema natural, mas para a própria agricultura. Tá? Sem você ter as abelhas, não dá como a gente ter a reprodução das plantas. Então é por isso que é importantíssimo a ação das abelhas e o agrotóxico, principalmente aqui no Brasil, e desde 2019, com o governinho que entrou em 2019, a gente teve a aceitação de uma quantidade enorme de agrotóxicos, que estão aí, tá, gente? Estão liberados. E assim, a gente tem até estudos relacionando agrotóxicos com outros problemas, inclusive problemas de aprendizagem, tá? Problemas de malformação de fetos, né? Quer dizer, é um problema que vai ter consequências ali a longo prazo. E logo vocês vão ver, logo a gente vai perceber esses problemas acontecendo, pipocando no Brasil inteiro. Gente, problema seríssimo do lixo. Como que você não vai produzir lixo? Tudo que a gente faz produz lixo, tá? Eu coloquei ali que lixo barra resíduo, porque resíduo é uma palavra mais bonitinha para quê? Para lixo. Vocês viram que depois que a gente começou a usar máscara, a gente já tem um monte de poluição causada pelas máscaras, tá? Se não me engano, a Baía de Guanabara, ela diz que está cheio de máscara que as pessoas usam e não são capazes de dar uma destinação apropriada para aquilo, jogam na rua e isso, consequentemente, vai parar em vários lugares. Sem falar, vocês sabem do problema do lixo nas águas oceânicas, né? A gente pensar nos oceanos no mundo inteiro, tem uma quantidade absurda de plástico, tá? Microplástico. Já encontraram, inclusive, microplástico até em cadáveres, então quer dizer que as pessoas já estão consumindo esse microplástico de várias maneiras. Enfim, gente, como que a gente resolve? A gente tem algumas maneiras, sim, de diminuir o lixo, tá? A gente tem, sim, como lidar com esse lixo. Claro que não dá para evaporar, mas a gente pode, por exemplo, reciclar, a gente pode reutilizar, a gente pode reduzir
usar menos, comprar menos coisa. A gente está num sistema de consumo, é aquilo que a gente falou lá no semestre passado. Muitas das nossas coisas, problemas que nós temos atualmente, está relacionado com esse consumo gigantesco que nós temos de coisas que nós não precisamos, tá? Então vamos pensar melhor na forma como a gente consome, se der para reduzir, e também a questão do plástico, né? Se dá para reduzir o número de plásticos que a gente usa, vamos tentar. É possível e a gente consegue sim, tá bom? Gente, desmatamento, não precisa nem falar, né? Vocês lembram o ano passado que aí a gente estava de boa lá, se não me engano, era finalzinho de outubro, de agosto e início de setembro. De repente a gente estava em Limeira e veio uma chuva, só que ao mesmo tempo que chegou essa chuva, chegou também uma nuvem que era de fumaça da queimada que estava acontecendo lá na Amazônia. E sim, lembre-se que o que acontece na Amazônia tem muita resultado, consequência para nós no Sudeste. Se não fosse a Amazônia, a gente aqui na região sudeste, né, nessa área do Trópico de Capricórnio, a gente seria um deserto. Se vocês acompanharem no mundo inteiro, toda essa região de trópicos, tanto no Trópico de Câncer lá em cima, quanto de Capricórnio aqui embaixo, toda essa faixa, gente, é desértica. Só no Brasil que não, porque o Brasil tem a floresta amazônica. Então, o desmatamento, no caso da floresta amazônica, vai trazer uma consequência gigantesca para nós aqui. Então, a gente vai começar a ficar assim muito mais seco com o passar dos anos. Além disso, gente, a questão da própria... você tem a queda de biodiversidade, né? Você pode ter desaparecimento de uma série de espécies, como já desapareceram. Enfim, desmatamento é realmente uma coisa péssima, tá? E essas práticas de plantio, gente, prática de plantio inadequada pode causar vários problemas, tá? A gente tem o problema de erosão, a gente pode ter o problema da desertificação, a gente pode ter problema também relacionado, como eu falei, os agrotóxicos, tá? Então veja, deixa eu escrever agrotóxicos. Eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, como vocês sabem. Agrotóxicos. Pronto, ficou horrível, mas tudo bem. Então essas práticas, elas podem, quando elas são inadequadas, elas podem trazer uma série de problemas. Lembrando que quem causa essas práticas de plantio que são inadequadas não são só os pequenos produtores, tá? Não é só porque o cara tem um sítiozinho, não tem, faz a mesma coisa lá que os parentes, os avós dele faziam, que é uma prática errada, ele faz, sei lá, queimada do solo, é ruim, mas não é só o pequeno que faz não, o grande também faz. O grande faz quando ele tem a monocultura. Se você tem monocultura, isso causa muitos impactos para toda a biodiversidade ali no local. Eles fazem o uso de fertilizantes químicos que podem contaminar o solo. Você pode ter o uso, de novo, agrotóxicos. Então, todo tipo de agricultura com plantio inadequado pode trazer impactos ambientais, tá, gente? Eu acho que é isso. Gente, como eu falei para vocês, tem muita coisa pra gente falar. Mas em uma aula fica realmente difícil. Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia pedir para vocês, né, interagirem, eu ia jogar coisas em vocês, e aí a gente ia ficar conversando sobre isso. Mas como não dá, eu fico esperando vocês me darem um toque, tá bom? Ainda bem que um de vocês às vezes, não, acho que eu vou assistir a aula da Camila essa semana, acho que hoje eu vou ver geografia, então vocês sempre assistem e comentem, tá bom? Falem lá para eu ter uma noção do que vocês estão achando e se vocês querem perguntar alguma coisa, ter alguma dúvida, certo? Amores, muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo. Fiquem bem essa semana, tá bom? Semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.